Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Paula Páscoa, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento e eu gosto muito de trabalhar com a dieta low carb, né? Eu falo que uma low carb bem executada é a melhor dieta que existe. Por quê? Porque você consegue comer frutas, verduras, legumes, carne, peixe, frango, ovo, que são as proteínas, e consegue emagrecer, consegue manter o seu peso de forma saudável, muito tranquila, e de vez em quando você dá lá suas escapadinhas que não vai te prejudicar nesse processo, tá? Então eu sou super a favor desta dieta e eu vivo assim, né? O meu estilo de vida é um estilo de vida low carb. Como fruta sim, eu não tenho terror à fruta de jeito nenhum, como tem algumas pessoas que têm terror à fruta porque tem frutose. Eu sou super a favor da alimentação saudável e a low carb é uma alimentação extremamente saudável que prioriza todos os alimentos vindos da natureza. Quer dieta mais saudável que essa, né? Não existe. Então, eu falo muito bem dela, pratico e gosto muito de falar sobre ela. Mas hoje eu vim falar para vocês aqui sobre as farinhas. Eu vim explicar um pouquinho para vocês esse mito e verdades sobre as farinhas, tá? Então eu vou começar pela farinha de trigo, que é a farinha mais usada, né? Em tudo que você vai comer, você vê lá que tem a farinha de trigo, tá? Então a farinha de trigo, gente, tem a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral. O que difere uma da outra é que uma tem mais fibra, que é a farinha integral, foi menos processada para virar a farinha de trigo branca, e a farinha de trigo branca foi mais processada para ela ficar branquinha. Então, a diferença entre essas duas farinhas é basicamente isso. Qual das duas engorda mais? As duas engordam do mesmo jeito. A diferença é na absorção. Então, a farinha de trigo integral, ela vai demorar um pouco mais para ser absorvida no seu organismo. Você vai demorar um pouco mais para ter fome, ela vai te dar um pouco mais de saciedade por conta da fibra. Mas em questão de engordar ou emagrecer, tanto faz, tá? Elas têm a mesma quantidade ali de calorias. Essa farinha, ela contém o glúten. O glúten é um alimento extremamente alergênico. Então, quem tem doença autoimune, quem tem alergias de pele, quem tem gases, quem tem intestino preso, quem tem doenças inflamatórias, quem é obeso, quem é obeso está inflamado, né? Porque a obesidade nada mais é do que uma inflamação que você adquire pelo corpo todo. Então, quem é esses grupos que eu falei deve eliminar esse alimento da vida, porque ele realmente não vai te favorecer, não vai te fazer nenhum benefício. Na verdade, farinha de trigo não tem nenhum benefício para a nossa saúde. Então, eu não posso listar nenhum benefício que a farinha de trigo faz aqui no nosso corpo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para explicar melhor, né, o que a farinha faz na vida da gente, no corpo, né, no nosso corpo. Então, assim, quando você vai fazer um bolo, você coloca todos os ingredientes líquidos, né, seja na batedeira ou no liquidificador. Então, você vai colocar óleo, ovo, leite ou água ou laranja, sei lá, o líquido, né, e vai bater. Quando você vai engrossar a massa do bolo, você vai usar o quê? Farinha. Então, aquela farinha vai dar aquela encorpada naquele bolo. Então, gente, do jeito que ela encorpa o bolo, ela vai encorpar você. É esse seu objetivo? Você quer ficar encorpada, né? Quer ficar maior, quer ficar grande? Muitas das pessoas que me procuram não, né?
querem totalmente o contrário. Então, lembra disso que eu falei toda vez que você for comer uma farinha, porque se ela faz isso no bolo, se ela faz isso numa torta, se ela faz isso numa massa, ela fará isso em você também, tá? Então, farinha de trigo. Toda farinha faz isso? Toda farinha faz isso. Só que cada uma tem a sua peculiaridade. Então, eu falei da de trigo, agora eu vou falar da de arroz. A farinha de arroz, ela veio como substituto da farinha de trigo quando muitas pessoas descobriram, né, que são intolerantes ao glúten ou que tem doença celíaca. Então, ela foi uma farinha que ela veio no lugar, né, para que as pessoas celíacas, as pessoas intolerantes ao glúten pudessem fazer um bolo, pudessem fazer uma torta e pudessem usar também os mesmos alimentos que elas já consumiam, só que com uma outra farinha. Esta farinha de arroz é melhor do que a farinha de trigo? No quesito de não ter glúten, sim, ela não tem glúten, então ela acaba sendo melhor. Então, se você quiser usar ela para fazer alguma preparação, sim, ela é melhor. Ela é o arroz, né? Então, o nosso alimento arroz lá, processado, virado uma farinha. Então, essa é a farinha de arroz. Porém, meninas, se vocês querem emagrecer, vocês têm que reduzir ao máximo o consumo de farinhas. Por quê? Porque a farinha engrossa, a farinha engorda. Então, tem que reduzir ao máximo. Mas, quando for usar, fazer um bolo, ok, não vai fazer bolo todo dia, não vai usar todo dia, então não tem problema nenhum. A tapioca, mesma coisa, é a farinha de mandioca, processou e virou a tapioca. Engorda? Engorda. É melhor que a farinha de trigo? Não tem glúten. Então, essa é a diferença. Não tem glúten, não tem fibra também. Então, assim, não é uma farinha também tão... que pode ser usada assim deliberadamente, tá? A farinha das oleaginosas, né? Farinhas de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de nozes, farinha de castanhas. Essas farinhas, elas são consideradas low carb. Por quê? Porque elas não têm carboidrato. Então, se você está numa dieta de perda de peso, né? Ou se você quer eliminar essa farinha que eu disse, né? Que engrossa e tal, da vida de vocês, é melhor vocês optarem pelas farinhas de oleaginosas. Porém, tem um pequeno ou grande probleminha. Elas são muito caras, essas farinhas. Porque quando você compra castanha, você vê que a castanha é cara, né? Então, a farinha de castanha é cara também. Para baratear um pouco esse custo, você pode comprar a amêndoa, bater, porque é só isso, gente. Bateu no liquidificador, virou farinha. A nozes, mesma coisa, bateu, virou farinha. Amendoim, bateu, virou farinha. A farinha de oleaginosa é isso. Bateu no liquidificador, virou farinha. Não tem processamento químico para ela ser aquela farinha. Por isso que ela acaba sendo uma farinha mais saudável. Porém, também não é para ficar comendo toda hora bolo, pão de amêndoa, bolo de amêndoa, bolo de amendoim, porque também tem uma certa caloria ali que também não vai te favorecer no seu emagrecimento, certo? Então, e também tem a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é uma farinha barata, é uma farinha ótima também, que ela tem pouco carboidrato, ela tem proteína, porque o grão de bico é um grão e acaba tendo mais proteína. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, quando vocês forem fazer alguma preparação que na receita tem a farinha de amêndoas, vocês podem colocar meia xícara de amêndoa e meia xícara de farinha de grão de bico. Ela dá certo, porque eu sempre faço assim, para poder também não ficar tão cara, não encarecer tanto a receita. Então, existem receitas de bolo, pão, de farinha de amêndoas, e toda vez que você achar lá uma xícara de farinha de amêndoa, você coloca um pouco de amêndoa e um pouco de grão de bico, que dá certo também, e a farinha de grão de bico não engorda tanto quanto farinha de trigo, farinha de arroz, tapioca e essas farinhas aí sem glúten, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, queria falar um pouco sobre as farinhas. Eu espero ter esclarecido aí bastante coisa em relação a isso,
que eu queria dizer para vocês, gente, é que assim, se forem tirar a farinha, evitar a farinha, troque por outro alimento. Então troquem por uma panqueca, por exemplo, faz uma panquequinha de banana com aveia, né? Aquela que vai ovo, banana e aveia. Faz o bolinho de micro-ondas. Bolinho de micro-ondas dá para vocês usarem a banana amassada como massa. Dá para você usar uma fruta, uma maçã, como na massa do bolo mesmo, para que você não use tanta farinha. Então a aveia é uma excelente opção também, porque a aveia é riquíssima em fibra. A aveia é um alimento muito nutritivo, tem um valor nutricional muito grande, então use a aveia nas preparações. A aveia engorda. Gente, a aveia, eu vou dizer que ela tem bastante benefício, ela tem muita fibra. Então assim, se for para escolher, né, alguma coisa, então para fazer um bolo é melhor que você escolha a aveia ou a farinha de amêndoas, que daí você vai estar sendo um pouco mais, tendo um valor um pouco mais nutricional nas suas preparações, tá bom? Então um grande beijo para todas e agradeço por terem ouvido aqui meu vídeo. Deixe seu comentário, deixe suas perguntas, que eu respondo aqui para vocês o que vocês quiserem saber, tá bom? Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.